Conforme eu disse a vocês em outros vídeos, uma das características mais importantes de se conhecer da semente é a quantidade de água que ela tem, que a gente chama de teor de água, ou seja, a quantidade de água em relação ao peso total da semente ou a quantidade de água em relação ao seu peso seco, que são as duas formas de expressar esse valor. Porém, em algumas situações, apenas a quantidade de água não nos dá exatamente um diagnóstico correto de qual é o estado metabólico em que a semente se encontra. Muitas vezes é preciso saber qual a atividade que essa água tem ali dentro, não apenas a quantidade. Por exemplo, muitas vezes você tem 2 lotes de sementes de espécies diferentes com o mesmo teor de água, com a mesma quantidade de água. E no lote A eu posso ter uma água muito mais ativa do que no lote B. Por exemplo, quando eu mudo a composição química, uma semente mais oleaginosa, essa água vai estar mais ativa do que numa semente amilácea, por exemplo. Então, uma característica importante e que nos ajuda muito no diagnóstico do estado metabólico em que a semente se encontra é o potencial hídrico. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode determinar esse potencial hídrico em laboratório. Um exemplo da utilização desse valor do potencial hídrico seria, por exemplo, saber se um lote de sementes que está num determinado ambiente tende a absorver água do ambiente ou tende a perder água para o ambiente. Basta que eu saiba a umidade relativa do ar e a temperatura do ambiente, que eu tenho como determinar qual é o potencial hídrico do ar. Se o potencial hídrico do ar estiver mais negativo que o potencial hídrico da semente, a tendência é que a água migre da semente para o ar. Porém, se a semente estiver com um potencial hídrico mais negativo do que o potencial hídrico do ar, a tendência é o inverso, é que essa semente absorva a água do ar. Então, por exemplo, uma semente que está armazenada, não é interessante que ela absorva a água do ar, porque se essa umidade na semente aumenta, vão aumentar as taxas metabólicas tanto da semente quanto de outros organismos vivos que estejam ali, fungos, bactérias, insetos e outros. Ok? Eu posso, por exemplo, usar um equipamento como esse, em que eu tenho ali dentro uma cápsula. Eu vou colocar o material dentro desta cápsula, não preenchendo completamente para deixar que tenha ar ali dentro. Vou colocar essa cápsula dentro de uma câmara e quando essa cápsula estiver inserida dentro da câmara, lá dentro dessa câmara, eu vou ter o seguinte: a cápsula estará lá dentro e quando essa cápsula entrar em contato com esta câmara, ela vai ficar vedada. Aqui dentro eu tenho um ventilador, eu tenho um medidor de temperatura e eu tenho aqui uma transmissão de luz que vai de um leitor até um espelho. Quando eu ligar o aparelho, esse ventilador vai começar a circular o ar que está dentro daquela cápsula e dentro desta câmara. Então, a tendência é que o ar circulando, o ventilador fazendo com que o ar circule pelo ar e pela amostra, a amostra e o ar vão entrar em equilíbrio higroscópico, ou seja, ambos tendem a ter o mesmo potencial hídrico. Quando esse equilíbrio for atingido, a mesma quantidade de água que está saindo do material para o ar está retornando do ar para o material. Então, nessa hora, eu posso medir o potencial hídrico do ar desta câmara, que será equivalente ao potencial hídrico da amostra de sementes que eu coloquei ali dentro. Quando isso acontecer, o sistema começa a baixar a temperatura. E o que vai acontecer é que em um determinado momento, esse espelho aqui vai ter gotículas de ar aderido nele, porque significa que ele atingiu o ponto de orvalho. Quando isso acontecer, pela temperatura medida nesse termômetro, do momento em que o ar atingiu o ponto de orvalho, eu sei qual é o potencial hídrico do ar. Sabendo qual é o potencial hídrico do ar, eu faço a equivalência do potencial hídrico do material que eu coloquei ali dentro.
Agora, note que nesse equipamento eu não estou fazendo uma medida direta do potencial hídrico das sementes. Eu estou fazendo uma medida do potencial hídrico do ar, estou pressupondo que o ar e semente entraram em equilíbrio higroscópico. Quem tem que garantir esse equilíbrio sou eu, que estou colocando o material lá dentro. Então eu tenho que saber como eu preparo esse material para colocar dentro daquela cápsula para ter certeza que aquela circulação de ar do ventilador vai fazer com que a amostra de sementes que eu coloquei e o ar de fato entrem em equilíbrio higroscópico, porque senão eu posso ter uma medida do potencial hídrico do ar no ponto de orvalho que não corresponde ao potencial hídrico da amostra de sementes. Para isso são feitos vários testes com cada espécie que você vai estudar. Cada semente tem um preparo diferente, tem características diferentes e eu preciso saber, antes de começar a avaliar o potencial hídrico das sementes de uma espécie, como eu devo preparar as sementes para colocar dentro daquela cápsula. Aqui nós temos exemplos que nós já fizemos com algumas espécies. Algumas a gente remove, o tegumento já é suficiente para ter esse equilíbrio higroscópico, outras nós podemos colocá-las inteiras, outras nós temos que fracionar em vários pedaços, enfim, tudo isso tem que ser estudado espécie por espécie para saber como que eu coloco o material lá dentro para garantir o equilíbrio higroscópico entre a semente e a amostra de ar. Uma vez que eu consigo fazer isso, dali para frente eu padronizo o método, eu padronizo o procedimento de colocar o material dentro daquela cápsula para começar a medir o potencial, tá bom?